Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Esse é o canal Somatize, eu sou a professora Edna e vou fazer um vídeo agora de função composta, tá? A pedidos aí. Bom, seja f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1 e g de x igual a menos 2x menos 1. Determine f de g de x e g de f de x. Então, vamos lá. A minha função f, x ao quadrado mais 2x mais 1. Vou copiar aqui de baixo de novo, porque eu tô vendo que a luz tá ruim. Bom, o que ele quer que eu faça primeiro? Olha, f de g de x, eu tenho que entender o que é isso. A ideia, quando eu coloco assim, por exemplo, assim, ó, f de 2, o que eu tô querendo? Que você coloque esse número 2 dentro do x da minha função f. Então, nesse caso aqui, ó, f de 2 seria 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, eu estou procurando a imagem do número 2 pela função f, tá? Então, tudo que eu coloco dentro do parênteses, eu quero que eu colocar isso aqui, essa expressão, esse número, dentro da minha função f. Mas aonde dentro dela? Dentro do x. Ao invés de escrever x, eu vou escrever a expressão que está aqui dentro e fazer alguma conta que eu consiga fazer, tá? Então, para fazer o que ele está pedindo, não vai ser diferente. O que a gente vai ter que fazer? Então, olha só. Ele me pediu aqui primeiro, ó, f de g de x. Então, como que a gente vai conseguir fazer esse f de g de x? O que ele quer? Que a gente coloque o que está dentro do parênteses no lugar do x da função f, tá? Tá, mas Edna, o que está dentro do parênteses? Bom, dentro do parênteses está escrito g de x. E o que é g de x? A outra função. Ou seja, ele quer que eu faça isso aqui, ó, f de quem é g de x? Menos 2x menos 1. Ele quer que eu escreva na função f, no x da função f, o que está dentro do meu parênteses, que no caso agora é menos 2x menos 1. Ah, professora, mas vai continuar com x? Sim, a ideia não é desaparecer com x, é simplesmente fazer uma troca, tá? Então, no caso, ao invés de eu escrever esse x aqui, ó, na minha função f, eu vou escrever a expressão menos 2x menos 1, tá? Então, vamos lá. A minha função está escrito x ao quadrado. Então, ao invés de colocar esse x, vai ficar isso aqui, ó, essa expressão. Como esse x está ao quadrado, essa expressão também ficará ao quadrado, tá? Então, vai ficar, em vez de x, menos 2x menos 1 ao quadrado, ok? Continuando, mais 2 vezes x, mais o dobro do x. Ao invés de escrever x, eu vou escrever menos 2x menos 1. Então, vai ficar mais o dobro de, ao invés de x, menos 2x menos 1. E repetir aqui ao final, ó, mais 1. Tá? Então, na prática, já calculei, seria essa expressão. Só que nós vamos dar uma resolvida, dar uma diminuída nela, uma simplificada, né? Vou resolver esse quadrado aqui, esse binômio, né? Fazer essa multiplicação e juntar os termos semelhantes, ok? Para resolver esse termo ao quadrado, ou eu vou lembrar da regra, ou eu vou pensar que todo número ao quadrado é ele vezes ele, tá? Normalmente, quando os dois são negativos, dá um pouquinho de dúvida. Então, eu vou colocar com essa ideia de repetir, tá? Mas a regra, para quem lembra, né, do quadrado da soma, que aqui tem dois números negativos, né, não tem uma soma, mas a regra é a mesma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando os dois têm o mesmo sinal, a regra é essa, tá? Mas para quem não lembra, vou colocar 2 vezes essa expressão e depois resolver, tá? Então, vou escrever aqui embaixo, ó. Então, vai ficar menos 2x menos 1 vezes menos 2x menos 1. Então,
Então, todo número ao quadrado é ele vezes ele, tá? Pra não ter erro. Bom, e repetir o resto aqui, ó. Mas, aqui eu já vou fazer a multiplicação. 2 vezes menos 2x, sinais diferentes, é menos. E 2 vezes 2x, 4x. E 2 vezes menos 1, menos 2. E repetir esse mais 1 aqui ao final. Vou resolver para cá agora. Fazer a distributiva. Primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o primeiro e o segundo, ok? Então vai ficar menos 2x vezes menos 2x, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4, e x vezes x, x ao quadrado. E menos 2x vezes menos 1, menos com menos, mais, todo número vezes 1, é ele mesmo, 2x. Depois, menos 1 vezes menos 2x, menos com menos é mais, todo número vezes 1 é ele mesmo. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos é mais, e 1 vezes 1, 1. Então, repare que tudo ficou positivo, né? Por isso que eu falei que é a mesma regra do quadrado da soma, tá? Repetindo o resto, menos 4x, menos 2, mais 1. Então, nós vamos ter aqui, o que que dá para juntar? Quem tem x ao quadrado é só um termo, então eu vou repetir. Lembrando que nós só podemos somar monômios que tenham a parte literal idêntica, né? Então, eu não posso somar 4x ao quadrado com 2x, porque aqui é x ao quadrado e aqui é só x, tá? Então, 4x ao quadrado eu vou repetir. Quem tem x, né? Grau 1. 2 com 2, 4, menos 4, 0. Sumiu. Então, na verdade, ó, a parte do x já era. A parte do número. 1 mais 1, 2, menos 2, 0 também. Então, os números, ó, também se cancelaram. Então, a minha resposta, 4x ao quadrado. Então, fazer f de g de x vai dar 4x ao quadrado, tá ok? Bom, e agora ele quer o contrário, olha, g de f de x. Então, vou ter que apagar aqui para você que está copiando, dar uma pausa no vídeo rapidinho, para eu apagar e fazer a letra B, né? O g de f de x. Então, agora vamos fazer a letra B. G de f de x. Então, agora você já sabe o que é isso. Você vai ter que colocar a função f dentro da função g. Só recapitulando, a função f é x ao quadrado mais 2x mais 1. A função g, menos 2x menos 1. Então, ele quer agora isso, ó, a função f dentro da função g. Então, ó, esse g de f de x, na verdade, é o quê? G de... Quem é o meu f de x? Ó, tá aqui em cima. X ao quadrado mais 2x mais 1, ok? Bom, isso aqui significa o quê? Tudo que eu coloco dentro do parênteses significa que eu vou colocar dentro da função g, aonde? No x dela, né? Eu tô procurando a imagem dessa função pela função g. Então, no lugar do x, que aí no caso a função g só tem 1, que é aqui, ó, menos 2x menos 1, no lugar desse x, eu vou escrever essa expressão. Então, vai ficar menos 2 vezes, vou pôr um parênteses para poder repetir a expressão, x ao quadrado mais 2x mais 1, e repetir o resto, ó, menos 1. Então, a minha ideia já tá pronta, só vou dar uma arrumadinha, né? Então, vai ficar aqui, ó, vou fazer a distributiva da multiplicação. Menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes 1, menos 2. E menos 1. Então, eu tenho... O que dá para juntar aqui? Só esses dois números, né? Então, minha função g de f de x, ao final, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 4x, menos 2 com menos 1, mesmo sinal, repete o sinal e soma, menos 3. Então, essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham entendido. Críticas e sugestões, já sabem, né? Aqui
aqui nos comentários, tá ok? Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.